Oi, gente. Vamos de novo. Deu algum probleminha no som. Tô enviando pra Mariana. Aí. Deu aqui. Obrigado, Fernanda, por entrar de novo. Acho que agora sim, né? Eu tô te ouvindo bem. Tá ouvindo bem? Ok. É. Ai, meu Deus, gente. Fala alguma coisa pra eu te ouvir. Testar? Eu tô te ouvindo sim. Tá dando eco por acaso? Não. Eu tô te ouvindo Não? bem baixinho, mas a gente pode. Peraí, vamos. Agora tá bom, É, tá alto, tô te ouvindo super bem. tá me Beleza. ouvindo? Só não entrou todo mundo, né? Que tava no outro. Agora Então eu vou talvez a gente chamar perde um A pouco. Suzete. Como era o nome dela? A Suzy. Suzy. Mas estão entrando, né? Ali, ó, eu já vi que a Fernanda tá aqui também. Meu primo acabou Isso. de entrar. Tá a gente Legal, é cedendo importante o aqui o apoio, né? escritório dele. Muito legal. Gente, obrigada, boa tarde, né? É muito legal a gente estar aqui fazendo essa live. E eu queria agradecer a Mariana, para começar. Já agradecer que ela me fez um convite maravilhoso de uma reflexão que desde quando eu tô aqui no Instagram eu não tinha feito ainda, que é pensar assim a tecnologia assim mais teoricamente, né? E aí eu fui lá nos livros que eu não tinha conseguido ler ainda, enfim, buscar umas referências para conseguir definir isso. E aí ela me apresentou um autor que eu também não conhecia, e foi muito importante, assim, foi um exercício gostoso de fazer nesses últimos dias, desde que eu a conheci. Então, eu queria agradecer por isso, assim. Foi muito bom, né? E aí, a gente tinha conversado aqui, tô olhando a minha colinha, tá, gente? Se vocês me verem olhando aqui, tô olhando pro computador. A gente teve uma conversa e, assim, com base no que eu admiro muito, né, do trabalho que a Mariana faz aqui no Instagram, do perfil dela, e das fotos que ela posta sobre os cadernos, né? E a concepção ali dos trabalhos que ela faz nos cadernos dela. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do seu perfil, assim, para a gente apresentar o que você faz, seus cadernos maravilhosos. Porque foi assim, eu Então, conheci eu seu trabalho também. aqui e achei maravilhoso. Aí eu te convidei. Então, eu tô aqui com a minha cola também, com o meu caderno, que por acaso os nossos cadernos combinam, os nossos cadernos atuais, É, né, que eu fiquei sabendo, são da é, mesma cor. E o que acontece? Eu também tenho essa cola, eu acho muito difícil a gente conseguir ordenar, né, pensamentos sem a gente ter essa estrutura externa que o caderno ele pode apresentar para a gente, né? Então eu acho que talvez possa começar daí. Então assim, já vou avisando sim, que vocês vão me ver às vezes olhando para baixo, é porque eu também estou colando, né, os meus esquemas aqui, ó, iniciais, né? Depois eu vou compartilhar lá quem quiser é, ver também. E aí teve as nossas conversas iniciais. E aí uma coisa que eu acho bem legal da gente já colocar é essa ideia que eu trago, né? Que eu ouço muitas pessoas também proporem da gente não ter vários cadernos, a gente ter um caderno para fazer tudo. E a gente usa esse um caderno até o final. E assim, é muito difícil, é um exercício que eu tenho me proposto, porque até então eu tinha, sei lá, 20 cadernos ao mesmo tempo, o que é super inviável, né? Porque é um peso que a gente carrega. Só que eu acho que sim. antes da gente entrar, né, nisso de quantidade de caderno, como que usa e tudo mais, eu acho que tem que ter uma parte, não sei se seria filosófica, né? Assim, fazendo um pouco de relação com o que você ia se Sim. propôs. Essa ideia tem que ter, né? Tem que ter essa cola aqui mesmo. Mas É. a gente. é, o caderno, eu até esqueci, eu fiquei emocionada que eu tô lendo essas mensagens aqui, gente. É a minha primeira É. vez, eu tô muito nervosa. Eu nunca fiz Nossa, isso mas antes é na minha muito vida. gostoso falar com você. Você estava falando sobre a gente fazer uma definição filosófica, né?
Que é uma coisa que Ah, sim. você apresentou para mim, Karen, tô sentindo falta da gente fazer isso na conversa. O que eu acho assim, essa ideia da gente entender mesmo o caderno como um cérebro externo. Porque assim, quando eu crescer, quero ser como a Mariana, que bonitinha. Quando eu comecei a estudar, o caderno foi uma coisa assim, eu sempre tive diários, né? Eu sempre tive cadernos, eu sempre quis me organizar de alguma forma, assim, para eu conseguir, porque vocês vão perceber que os meus pensamentos, eles são muito rápidos. Eu não tenho nenhum transtorno, não tenho nenhum déficit, pelo menos não que eu saiba, mas o meu pensamento é muito rápido. Então, assim, o que eu tô falando, eu pensei há muito tempo atrás. Então, né, então às vezes eu acho difícil completar nessas frases assim. E eu acho o caderno legal por quê? Porque ele é justamente essa possibilidade de você focar no aqui e no agora, no presente, né? Hoje a gente fala de mindfulness, né? Mas eu acho que isso tem a ver com o mundo que a gente vive, né? Essa hiperconectividade, ainda mais agora durante essa pandemia, né? A gente não consegue completar estruturas sintáticas, né? A gente não consegue ter um processo cognitivo que é começo, meio e fim, né? Só da gente pensar nas várias abas que a gente pode abrir ao mesmo tempo, né? E aí você está ouvindo o vídeo num lugar, você está vendo a imagem no Instagram, e aí você está respondendo no Facebook, no Messenger, e está tudo ao mesmo tempo aberto no seu celular, por exemplo, né? Ou no computador é pior ainda, né? Porque aí a gente pode acessar com ainda mais rapidez, eu acho. E aí o que eu acho legal do caderno, que eu acho que a minha maior inspiração, assim, tem várias, né? Mas tem duas pessoas que acho que mudaram a minha vida, assim, que é o Ryder Carroll, né, com o método Bullet Journal, e o Hal Elrod, do Milagre da Manhã. Fico meio triste de ter essas referências, dois homens brancos dos Estados Unidos, mas até então essas referências que eu tenho, assim, nesse tipo de produção de escrita de si que eu acredito. Né? Então, assim, tudo começou com eles. Eu sempre tive esses cadernos, mas, assim, quando eu engravidei, eu não estava dando conta que eu estava num processo assim, eu estava grávida e eu estava terminando o meu mestrado em educação, em currículos praticados, e eu estava no cursinho pré-vestibular para entrar na faculdade de novo. Então, assim, eu precisava de um suporte para dar conta de tudo isso, né? E aí o Hal Elrod, né, com o Milagre da Manhã, essa sugestão da gente acordar antes, a gente ter um tempo para si, a gente se colocar como prioridade. E eu acho que isso já é um dos salvadores, né, que ele propõe 6. E aí um desses salvadores que eu acho que é essa questão da escrita diária, né? Então, assim, você pegar um caderno, qualquer caderno que você tenha em casa, porque a gente sempre tem um caderno que a gente não usa, né? Que a gente comprou em algum momento, a gente achou bonitinho, e justamente porque a gente acha ele muito lindo, a gente tem dó de começar a usar, né? Então, assim, eu gosto de arranjar cadernos que eu não consiga rasgar as folhas. Então, por exemplo, espiral para mim não funciona. Então, normalmente eu uso eles encadernados, assim, colados. E aí, se eu errei, não dá. Eu tenho que, ou eu colo alguma coisa em cima, ou eu pulo a página. Eu tenho que. E isso é legal, né? Ao longo do tempo a gente perceber como que é esses nossos processos, né? A gente aceitar os nossos erros, né? Porque eu acho que a gente está, né, num processo de desenvolvimento, a gente nunca é nada, né? E eu acho que o caderno é legal para ter esse registro. É isso. Acho que o primeiro contato que eu tive com você foi, assim, compartilhando algo. Eu te pedi uma orientação, né? Falei, como é que a gente faz esse registro de hábito? Coisa assim. Aí você me mandou lá, que é uma coisa que eu ainda persigo, assim, né? Eu tento fazer um registro de hábitos, assim, e conseguir, por exemplo, com um aplicativo, me ajudar nessa parte de construir um hábito novo, né? Então, eu acho que é importante, eu gosto muito dos recursos tecnológicos, assim, defendo isso para a educação, né? Que eu sou da educação, mas eu acredito também nesse poder do analógico, assim, da gente fazer o registro de si e fazer a reflexão. E em tempos tão virtualizados, né? Como você fala da hiperconectividade, tão virtualizado assim no sentido de tudo da nossa vida está na nuvem praticamente, né? Nossos dados, inclusive aqueles que a gente não quer ceder, acaba que eles são tirados de nós.
Então, será que esse movimento assim analógico do concreto não ajuda? Então, eu comecei a praticar isso na minha vida e percebi que os registros assim me deram um suporte muito grande assim, em vários momentos difíceis, inclusive no processo de aprendizado, né? Então, eu tenho, assim, isso desenvolvido, né? Não está pronto ainda, né? Está mesmo em movimento. Tá aquém, assim, do que eu gostaria, né? Porque eu sempre tenho uma impressão do que vão ser os meus cadernos e no final eles são de outra forma. Mas eu acho que é esse processo, assim. Uma das coisas que a gente conversou que tem a ver com a área de formação, né, da Mariana, que ela é da comunicação social, né, e que eu me interesso bastante, por isso que a gente colocou o título da live como comunicação, tecnologia e escrita de si, assim, para falar, abordar esses temas, passando, são temas sociais, temas que constroem a nossa vida e temas que aparecem nesse processo da gente escrever sobre nós e usar esse aporte analógico aí que são os cadernos, né? Então, acho que para começar lá no que a gente tinha conversado, falar um pouquinho sobre a organização, né? E sobre registrar em si, assim, que é essa questão do pensamento visual, da facilitação gráfica, né? São coisas que a gente pratica, que a Mariana pratica. Ela manja. Mariana, fala um pouquinho assim de como é esse seu processo, assim, estudando e fazendo seus scratches e dos seus registros mesmo. Então, assim, eu acho que tudo começa por essa ideia que a gente tem de comunicação social, né? A gente tem uma ideia de comunicação que é a mídia, né? Então, normalmente, né? Por exemplo, eu formei, as pessoas perguntam assim, mas você quer ser jornalista? Eu falo assim, não, mas com o bullet journal, eu cheguei à conclusão que sim, né? É um jornalismo de si. Eu acho que isso é sensacional, assim, a gente pensar o caderno como essa possibilidade de você narrar a sua trajetória, né? Então, assim, se a gente pensar a comunicação, por exemplo, se a gente já fizer um paralelo com sala de aula, por exemplo, né? Que a gente conversou também, a ideia de ser um suporte, né? O caderno, ele pode ser uma possibilidade de vários gêneros textuais, de vários gêneros narrativos, né? E não só diário, né? Que a gente normalmente relaciona o caderno com o diário, né? Mas também. E aí a importância da gente registrar tanto com palavras quanto com rabiscos, né? Assim, eu tô vivendo um momento de ser uma das defensoras do rabisco, né? Porque não é desenho, porque o desenho, teoricamente, ele traz um ideal estético, né? Ele tem uma representatividade, que ele tem alguma coisa de bonito, né? De perfeição, de esperado. Pelo menos quando eu pergunto para as pessoas, né? As pessoas falam assim, mas eu não sei desenhar. Mas não é desenho, a gente não está falando de desenho, a gente está falando de rabisco, aquela coisa que você faz quando você pega um papel, você está ouvindo alguém falando no telefone, você está no telefone com alguém aí, você está anotando o que aquela pessoa está escrevendo, de repente você começa a desenhar uma casa, que você faz um quadrado, e aí você faz um triângulo em cima e já virou uma casa. Isso é um rabisco, né? Ou quando você pega um guardanapo e aí você faz. E aí parece que é uma coisa boba e uma coisa que me incomoda muito também, essa ideia de que a gente precisa dessa legitimação externa, né? Então, assim, a partir do momento que eu falo rabisco, né, é alguma coisa desrespeitosa, é uma coisa que a pessoa não está dando a devida atenção que deveria estar dando. Mas aí se eu falo em doodle, se eu falo de sketchnote, se eu falo de facilitação gráfica, né, graphic facilitation, visual thinking, né? Então, se eu trago palavras normalmente do inglês, né, norte-americanas, aí eu tô trazendo conceituação, né? Então, se eu falo só de rabisco, né, por exemplo, até uma das propostas das oficinas, né, que tem algum tempo que eu faço, que é Rabiscando a Gente Aprende, e aí é isso, eu tenho que trazer essas referências, eu tenho que traduzir para a gente poder entender que isso que a gente faz, na verdade, é um tipo de aprendizado, né? A gente não pode só tem várias notícias, né, que podem confirmar, vocês podem procurar rapidinho no Google, essa ideia dos tipos de processos cognitivos, né, educativos, como que a gente aprende, como que a gente estuda, como que a gente retém conhecimento. E não é só no ler e escrever, né, tem o auditivo, tem o sinestésico, né, então, por exemplo, você pode estar movendo, fazendo alguma coisa, algumas pessoas famosas, né,
tem essa relação, por exemplo, do movimento com o aprendizado, e tem o visual, né? E esse visual, ele tanto é a palavra escrita, quanto ele é o desenho, um rabisco, né? Porque a palavra escrita, por exemplo, quando a gente, e aí eu estou um pouco nisso, nesses estudos cognitivos, né, cerebrais, para poder falar com propriedade, mas quando a gente escreve em letra de forma, o cérebro assimila como uma imagem. Então a gente lê mais rápido do que o cursivo, né? E realmente ele é mais fácil de entender, a gente chega num padrão. E eu não sei se eu respondi o que você queria que eu falasse, mas eu acho assim a importância. Uma coisa linda você trouxe é essa questão, assim, de que o nosso diálogo aqui, o lugar da nossa fala na rede social, ele está permeado por essas questões de conceitos, de palavras de outras línguas, e que são validadas, né, como conceitos. E por que isso acontece? Porque está no âmbito de relações sociais, né, filosóficas, econômicas, inclusive, e a tecnologia, ela traz muito isso consigo, né? A gente tem a possibilidade de estar juntas, por exemplo, eu em São Paulo e você em Minas, graças a essa ferramenta. Mas ela vem com um bojo de relações sociais, das quais, por exemplo, falar rabisco não é respeitoso. Então, acho que é por isso que nós temos que pensar da forma mais ampla possível, né? E a escrita de si é falar de autonomia e falar de você nas relações sociais e econômicas, né? E os aspectos de como você se coloca nesse processo. Por mais que você não queira, por exemplo, não é obrigado, estar assim, se expressando com esses jargões ou com essas palavras de outra língua, né? Então, assim, é se validar e assim, a sua autonomia, a sua construção, ela é muito válida, independente de você estar ou não relacionado a esse tanto de jargões, assim, né? Se incluir no processo corrente, porque é muito assim, o que é corrente, né? Aqui no Instagram, em algumas redes sociais, que é a potência, assim, da gente pensar as relações envolvidas com tecnologia é maravilhoso a gente ter acesso a esse livro de um autor norte-americano que vem traduzido aqui para o Brasil e é editado aqui, e a gente pode comprar o livro físico ou o e-book e ter acesso às elaborações dele. Mas também, dentre um conjunto assim bem mais complexo, né? De questões em que isso pode ser dominante às oficinas que a gente possa criar, assim, né? E na nossa vida empreender e ensinar pessoas. Então, é importante, assim, validar esse conhecimento que a gente produz e falar da escrita de si também é falar da gente nos processos, né? Então, acho que você respondeu, sim. A gente conversou bastante sobre isso e eu fiquei pensando o quanto é importante, assim, a língua portuguesa e a gente traduzir as coisas. E aí você faz muito bem isso, ao meu ver, quando você expressa na hashtag Caderno de Tudo, né? Que tem, assim, para além, se como um placebook é uma hashtag e é um conceito de escrita, né, de registro, conhecido mundialmente e tem essa potência, mas também eu acho que é importante a gente ter a nossa independência aqui e criar, falando sobre a nossa língua portuguesa. Porque os nossos registros, elas se dão assim, né? Você pode escrever ou desenhar ou rabiscar do jeito que você quiser no seu caderno. Mas importante é que tem você ali, tem a língua que você foi alfabetizado, né? Mas também, se você é de outro país e vem morar aqui, você é muito bem-vindo. E você pode escrever na língua portuguesa também, assim, que é legal, né? Então, acho que é um processo da gente se conhecer. Eu acho que, assim, a tecnologia, né, e aí entrando um pouco na sua área, assim, eu acho que tem várias coisas legais, mas a gente não pode perder de vista o quão segregadora ela pode ser, né? Então, assim, hoje em dia é muito fácil, por exemplo, a primeira vez que eu tive contato com facilitação gráfica, pensamento visual, e aí o nome que vocês quiserem dar, foi em 2013, no encontro, assim, eu estava lá em Florianópolis, então assim, né, que dependendo da caracterização que a gente tem de Brasil, a gente coloca, né, eu conheço pessoas que colocam o sul do Brasil como se fosse um outro país por causa das relações que eles conseguem ter, né, por exemplo, com outras culturas, enfim. E aí eu estava lá nesse contexto falando de uma coisa que chama Art of Hosting, que também é um conceito em inglês,
Para falar, Art of Hosting nada mais é do que encontro de anfitriões, né? Assim, se a gente for traduzir, é Art of Hosting and Harvesting Conversations That Matter. Então, é a arte de anfitriar e registrar conversas que importam, né? Assim, conversas que têm sentido, que têm significado. E aí, nisso, né, seriam duas áreas desse encontro. Seria a arte de anfitriar, então você conseguir gerenciar processos de diálogo, e aí tem Café do Mundo, que assim, não sei se todo mundo já ouviu falar, que tem o Café do Mundo, que é o World Café, né, sempre em inglês, tem o Open Space, que é o espaço aberto, também em inglês, tem o Proaction Café, e tem vários outros, né, todas as terminações em inglês. E aí na arte de registrar, que seria essa arte de colher, aí vem também todos esses termos, e a gente vê o quanto, inclusive nessa comunidade, né, de pessoas que é internacional, mas também que surgiu nos Estados Unidos, a gente dá muito mais ênfase no processo, né, da fala em si, então de você se colocar, né, de você desenvolver essas questões, do que você registrar para você ter esse acesso depois. E aí quando a gente propôs esse ato, gente, isso que eu tô falando não tinha nada a ver com o que eu me planejei, mas eu tô achando muito importante colocar. Não, fala, e aí, fala. quando eu fiz a minha monografia em Viçosa, em 2013, né? Para isso a gente fez um encontro desse Art of Hosting lá em Viçosa, para a gente discutir educação, como que a Art of Hosting poderia, né? Como que essas metodologias de diálogo, nessa educação comunicativa, né? Por exemplo, que o Kaplun sugere, e aí, né, se vocês não sabem, dá uma procuradinha nesse cara, que ele é muito, muito importante, a cara ficou apaixonada. Né? A gente pode colocar todas essas referências depois, eu acho legal, eu posso me comprometer a escrever aqui também, né? Mas aí, assim, essa ideia, né, de que tipo de educomunicação a gente está se propondo, né? Na época, em 2013, vocês pensam, 7 anos atrás, a gente não tinha essa relação tão íntima, né, com a tecnologia. Mas mesmo assim, quando a gente falava educomunicação, a gente pensava uma mídia, uma mediatização da educação. Então, como que a gente educa em redes sociais, por exemplo? E a gente nunca pensou num processo oposto, como que a gente utiliza da educação, dos processos significativos que a educação traz para a gente dentro dos processos comunicativos. Então, por que a gente não pensa em uma comunicação que, voltando à raiz, né, ao radical da palavra mesmo, que é o ato de colocar em comum. E aí, quando você pensa um common place book, né, caderno de lugar comum, nossa, gente, não faz sentido nenhum você traduzir assim para o português. E tem gente que traduz assim. E o significado não é esse. O significado é simplesmente um papel que você pegou, um caderno. Por que é um caderno? Porque o papel você perde. O papel voa, né? Você guarda no lugar, depois você não acha. O caderno é difícil de você perder, ainda mais se for de um tamanho assim, né? Não é possível. Pode perder, mas é mais difícil. Então, Sim. Você tem tudo registrado, você sabe que está lá, né? E aí você põe uma continuação, você cria um índice, mesmo que seja durante o processo, e você consegue achar onde que estão aquelas coisas, né? E assim, é esse ato de colocar em comum. E o que a gente tem colocado em comum? Eu acho que a gente não está tendo tempo de colocar em comum nossos sentimentos com a gente mesmo, nossas percepções. A gente está sempre, né, em relação Sim. ao outro, assim. E aí, se a gente quer saber alguma coisa diferente do que a gente sabe, né? Por exemplo, eu posso entrar no YouTube e procurar, por exemplo, facilitação gráfica. Vai ser muito difícil achar em português. Quase tudo vai ser em inglês. Então, se eu não tenho uma bagagem de língua inglesa, de língua norte-americana, eu simplesmente não, a minha comunicação não vai ser efetivada. Então, assim, como que a gente pode fazer, né? Como que a gente pode usar os recursos que a tecnologia tem para ser produtiva, né? Como que a gente faz ela trabalhar para a gente, não a gente trabalhar para ela, né? Acho que o caderno pode ajudar nisso. Com certeza. Aí me vem a questão, assim, da democratização, né? De pensar essa educomunicação como democratizar as coisas. E o caderno é a gente trazer as informações, refletir sobre nós mesmos nesse grande processo. Para a gente poder ser profissional, enfim, ser amiga, ser mãe, né? Ser mulher,
dessa forma, assim, né? E não ser só receptor da informação. Nas referências que a gente pode compartilhar com vocês depois, assim, eu não vou me ater assim, a explicar, mas eu vou passar um pouco por umas coisas que me chamaram a atenção, que é essa questão da gente não só ser receptor no processo de comunicação, né? Da gente também produzir. E aí a gente só produz se a gente se conhece, para saber o que a gente vai produzir. Que é produzir, dar a nossa contribuição para o mundo, assim. E essas relações todas sociais, por exemplo, elas carregam muita desigualdade. Então, por isso que a tecnologia não é todo mundo que tem o celular da última geração, ou todas as escolas que têm um grande laboratório de informática e de produção e uma impressora 3D. A coisa não é assim, porque as relações sociais não são assim, né? Mas como nós nos colocamos nesse mundo, participando de um processo assim de democratizar o conhecimento, por exemplo, que é como a gente está aqui na live, né, conversando com vocês. Então eu penso que a comunicação é importante nesse processo da gente pensar ela democrática, pensar em recepção, em produção, pensar em estar aqui no Instagram se apropriando, né, desse espaço. Travou um pouquinho, mas já voltou agora, eu acho. Se apropriando desse espaço para a gente elaborar junto, assim, conversar e se entender nesse processo, né? Então, tá aqui falando, se entender, é uma prática que eu faço do caderno e eu acredito nisso. E foi assim, procurando, que eu cheguei na Mariana. E nas produções que ela compartilhava lá, né? Quando eu falei para você assim, o quanto era importante, né? Ver as fotos e ter as inspirações e as coisas que você praticava para poder me inspirar e praticar também. Então, isso é muito democrático, né? E aí, sabe uma coisa que eu acho, assim, que a gente pode começar a fazer? Eu acho, por exemplo, assim, eu acho sensacional a gente falar, por exemplo, do Ryder Carroll. Eu acho ele maravilhoso, gente. Eu, se eu puder, assim, se ele um dia me notar, sim, eu caso com ele. Eu acho ele perfeito, sem defeitos. Essa ideia nesse método que ele criou, essa forma como ele explica, assim, eu nunca li nenhum livro que fale tanto sobre esse processo de se autoconhecer, dessa ideia de você se conversar com você mesmo, né? E não só autoconhecimento. Eu não acho que o caderno né, esse caderno de tudo que eu me proponho, eu acho que ele não é uma ideia de um diário que você vai colocar seu sentimento, mas eu acho importante sim você colocar seu sentimento, porque a gente vive numa sociedade que a gente não tem espaço para conversar sobre isso com as outras pessoas. A gente não consegue desenvolver inteligência emocional, entende? A gente não Sim. tem, dentro de uma discussão, a gente não consegue, por exemplo, praticar uma escuta ativa, praticar uma comunicação não violenta, assim, para falar de temas que estão em voga no momento. Não sei se os algoritmos mostram isso para vocês, mas talvez eu falando agora ele comece a mostrar. Então, assim, coisas que são importantes, por exemplo, a escrita afetiva, que a Ana Holanda propõe, que eu acho muito legal, que é essa ideia de que você está na palavra que você escreve. E, gente, isso é um conceito, né? É uma pessoa brasileira, uma mulher brasileira, e é um conceito que todo mundo sabe, assim, eu não sei se vocês, mas, por exemplo, quando eu tô com muita raiva, né, e eu não quero descontar nas pessoas, eu escrevo, aquilo já canaliza toda a minha energia. Se eu tô feliz também, aquilo, às vezes a gente tá tão feliz, tão frenético, a gente não consegue nem pensar em outras coisas que a gente pode fazer. Então, quando a gente coloca no papel, a gente tá criando um distanciamento daquele sentimento, e aí a gente consegue ter uma visão, uma outra perspectiva, né? Um outro ponto de vista, uma vista de outro ponto, né? E aí eu acho que é isso, assim, eu acho que a gente tem que ver essa escrita, né? E aí eu defendo muito o analógico, justamente para a gente conseguir desconectar das expectativas alheias, porque o seu caderno você pode até mostrar para outra pessoa, mas o objetivo dele não é esse, né? E aí você consegue fazer tudo, você consegue xingar todo mundo que você queria xingar e que você não pode por causa de uma norma de ética, né? De sociedade que a gente vive. Imagina se todo mundo pudesse xingar todo mundo o tempo todo, que loucura que seria, né? Mas você também pode se organizar, você pode organizar suas ideias, porque o GTD, né? O David Allen fala, né? Se você deixa os laços abertos, você não consegue concentrar no que você está fazendo, sabendo que, nossa, mas eu tenho que ir na feira, nossa, mas eu tenho que comprar sei lá o quê, eu tenho que arrumar a casa, eu tenho que ligar para não sei quem. E assim, quando você coloca tudo isso num lugar que você sabe que está lá, você consegue simplesmente estar aqui agora, né? E aí eu vejo
E isso, igual a gente estava falando, né, na nossa conversa, isso não diz respeito só ao pessoal. Assim, eu não sei do seu público, né, mas eu imagino que possa ter muitas pessoas que mexem, né, com trabalho, com ensino, com aprendizagem, com processos, né, de conhecimento, e o quanto isso é importante tanto para aquela pessoa que leciona, né, aquela pessoa que tá de facilitador do processo de aprendizado dos outros, porque a gente não ensina nada para ninguém, infelizmente, né? O quanto isso ajuda essa pessoa a se entender, porque se a gente não se entende enquanto ser humano, a gente não consegue assumir nenhum papel social outro, né? Exato. E o quanto isso é importante você ensinar para outras pessoas também. Ensinar o quê? Que ela pode aprender consigo mesma simplesmente escrevendo, né? Sobre si. E o quão rico seria se a gente aplicasse isso em sala de aula, né, gente? Por que a gente foca em escrever textos sobre outras pessoas, sobre a notícia do mundo? É importante, mas assim... E os microespaços, né? E o que a gente faz da nossa vida, como que a gente relaciona... Ai, cara, eu não sei se tem a ver, mas eu preciso falar disso. Aquele vídeo... Fala. Aquele vídeo de ontem, que vocês devem ter visto também, das duas meninas no aniversário, que aí dizem que são irmãs, e aí uma tá batendo palma, e aí uma vai soprar a vela, a outra sopra, faz cara de deboche, ela vai, bate na cara, né, dá uma surra na outra menina, e aí, enfim, aí tem várias variáveis ali, mas a ideia a gente não pensa criança como ser humano, né? Então, assim, se fossem dois adultos, a gente não ia estar falando assim, ai, foi falta de educação, ai, devia ter batido mais, ai, que debochada, ai, que raiva. E assim, a gente vive numa sociedade do espetáculo, né? Como vários sociólogos e comunicólogos, enfim, né? Já falaram, se procurar a sociedade do espetáculo, vocês vão ver. Então, assim, como que Big Brother, a Fazenda, sei lá, o que vocês veem... como que isso espetaculariza a nossa vida. E a gente, de repente, acha que tem bom e mal, né? E aí eu vejo, assim, essa ideia, mas se fosse uma amiga e uma puxasse o cabelo da outra e a outra desse um soco na cara dela, não pode. Mas elas são irmãs, pode. Porque a irmã pode, né? Assim, como assim? E falta de educação. Mas o que a gente está entendendo por educação? Né? Assim, o que é educação da família? O que é educação da escola? E às vezes ela pode ter sido educada dentro desse seu padrão, né? Mas assim, é uma pessoa, né, que tem sentimentos feridos. A gente não sabe o que aconteceu antes. Então, assim, eu acho muito importante a gente começar a registrar como a gente se sente, para a gente também conseguir criar uma empatia com o sentimento dos outros, né? E a gente parar de julgar, achando que a gente está num pedestal. Sim. Assim. Com certeza, a gente chegou a conversar a questão de sair da bolha, né? Tanto da bolha do algoritmo, porque o algoritmo pode mostrar uma coisa para mim, outra coisa para você, quanto essas questões de os valores que a gente aprende, também eles podem se chocar com outros valores em sociedade. E aí a gente se conhecendo, a gente sabe que valores a gente quer praticar, que valores a gente quer ter, né? Que postura de vida, né, frente ao mundo aí. Eu queria ler 2 comentários aqui e agradecer o pessoal que está aqui da audiência e está escrevendo, porque é muito legal. O perfil Ser Produtiva, ela falou assim, ó, o Bullet Journal salvou a minha organização, a minha produtividade e principalmente a minha saúde mental, né? Dentro daquilo que você estava falando. Perfeito. E aí tem outro comentário aqui, peraí que deu uma travadinha. Aqui, ó. Essa live está abordando, né, tantas questões importantes que deviam ser ensinadas nas escolas. Obrigada. Obrigada, meninas, por abordarem esses assuntos. E tem outro comentário aqui, gente, tô tendo dificuldade em capturar tudo, assim, mas tô agradecendo muito, ó. Um perfil, né, a Mil, falando que é muito verdade aquilo que você estava falando. Queria agradecer, assim, os comentários, né, é importante também para a gente estar aqui, porque somos 2 pessoas e vocês também são pessoas que estão aí nos ouvindo. E é importante essa troca, né? Eu tô ouvindo você falar e pensando como, assim, tem muita potência, mas muita coisa ruim que pode acontecer, né? Como esse vídeo que viralizou. Então, o que eu tive acesso aqui por outro perfil, Cristiane Acácio, que minha conhecida, minha vizinha, é que a tia delas, a madrinha, assim, abriu o perfil e as pessoas foram compartilhando, né? E aí tomou uma proporção além.
Então, como é esse meio analógico do qual a gente está se referindo agora, que é um espaço nosso, seguro, de elaborar sobre si, sobre os seus sentimentos também, né? É importante isso, elaborar sobre a nossa aprendizagem, para a gente se colocar assim no mundo de outra forma, né? Mais seguro. Então, acho que, assim, autêntico, né? Desenvolver a nossa autenticidade e se conhecer é muito importante, assim. Acho que a gente pode vir aqui e falar de 1000 teóricos, mas como é que você aprende e coloca no mundo, assim, todo o seu aprendizado? Então, no nosso caderno, né? No meu caderno, no seu caderno, na prática, a gente pega os nossos papéis e faz os rabiscos aí para se colocar, né? Porque isso também é se colocar no mundo, assim, elaborar sobre si, né? É muito importante. E aí a gente tem um cantinho aqui, não só para os livros, mas para os livros da gente, do que a gente escreveu sobre si, né? Isso é uma coisa que o Heider fala, né, que eu acho sensacional, assim, a gente tem que ter uma biblioteca de si, né, a gente tem que se inventariar, a gente tem que inventariar os nossos processos, né, então como que a gente se desenvolve, assim, eu não sei há quanto tempo você tem caderno, as pessoas que estão assistindo a gente, mas, por exemplo, eu tenho salvado, desde 2008 eu tenho guardado todos os meus cadernos. E assim, aí eu entrei num momento minimalismo na minha vida. E aí eu doei vários livros, né? Passei pra frente. Só que assim, gente, os cadernos eu não vou abrir mão, né? E aí a ideia do caderno narrativo, ele veio justamente para assim, para eu ter um outro tipo de contato e acesso com as minhas coisas, né? Assim, quando eu criei o caderno narrativo, eu não estava pensando que, por exemplo, eu tenho 500 pessoas me seguindo hoje em dia. Eu sei que isso não é muito, né? Se a gente comparar com vários perfis importantes e tal. Mas assim, gente, eu criei aquele Instagram só para mim. E só de ter outras 499 pessoas que sentem bem de estar acompanhando aquilo que é meu, né? Eu me sinto muito satisfeita, assim, de repente eu ser chamada para estar aqui nessa live, né? Assim, e todos os feedbacks, né, que eu recebo, eu gosto de guardar isso, porque assim, às vezes a gente acaba exatamente essa ideia de evolução, né? A gente está se... A gente consegue, eu não sei se é evolução, sabe? Porque eu acho que a evolução da ideia é que a gente sai de um ponto e a gente chega num outro, completamente diferente. E normalmente a gente usa uma linha reta, no mais uma linha sinuosa. E eu, na verdade, eu gosto de pensar numa ideia de rotas elípticas, né? Então a gente parte de um ponto e a gente até pode voltar para esse ponto, mas a gente volta num outro nível de conhecimento, né? Então a gente dá uma volta completa, a gente se vê naquele lugar, né? Quantas vezes a gente não de repente começou a estudar uma coisa e você lembrou que você já estudou aquilo. Ou você tem uma ideia e você fala assim, nossa gente, mas eu acho que eu já tive isso antes, eu já pensei nisso antes. E aí quando você abre um caderno seu, você vê que você já pensou aquilo. E aí você lembra em que contexto que você estava, né? E assim, o quanto que isso é importante, porque isso ninguém vai te ensinar, né? Ninguém vai te ensinar como você pensa, como você faz suas relações. E aí eu acho isso muito legal quando eu me coloco, por exemplo, a Karen, se eu entendi bem, ela está no mestrado, não é isso, Karen? Isso. E aí, assim, eu não sei como você se organiza para os estudos de mestrado, né? Mas eu, por exemplo, eu comecei a fazer há algum tempo. Sim. Mas de um tempo para cá, eu não separo mais por temas. Então, eu não tenho divisórias das matérias. Eu faço exatamente como eu faço no meu caderno de tudo. Eu coloco o dia e escrevo a matéria. E aí, tem outra matéria, eu continuo até acabar aquele dia. No outro dia, eu coloco outro dia e anoto a matéria. Por quê? Porque isso você faz novas conexões, né? E você não volta a disciplinarizar as disciplinas, né? Que é essa segregação, como se as coisas não tivessem sentido, né? Elas não estão conectadas. E aí, isso foi uma coisa que o caderno me ensinou, assim, né? Não sei se foi lendo ou se eu fui fazendo e depois eu só conectei. Mas essa ideia de que, por que a gente fica separando, né? Por que a gente tem essa necessidade de ter, sei lá, um caderno para o estudo pessoal, um caderno para, sei lá, para a faculdade ou para o ensino fundamental e médio, sei lá, que você tá. Por que você tem um caderno de relatório? Por que você tem um caderno de reunião? Por que você tem uma agenda e você tem um plano? E aí, de repente, você está carregando 10 coisas, né? E aí são
mais laços abertos que você está deixando, assim, né? E a gente não consegue, a gente não tem um tempo de absorver e de reconectar. E aí, quando você escreve assim, né, por ordem do que foi acontecendo, você é obrigado a ler em algum momento, sabe? Porque você sabe o que aconteceu naquele dia, mas você não lembra onde. E aí você tem que reler, e isso é muito legal, né? E eu acho que traz muito pro concreto, né? Essa vida tão corrida e é uma, assim, a gente é inundado de informação o tempo todo, de notificações, então, assim, de demandas externas que não são nossas, e aí é difícil focar e ter os seus objetivos ali e pensar na sua vida profissional e pessoal. É tudo difícil, assim, pensar em estudar, sendo que se você não desligar as notificações do celular, você é o tempo todo bombardeado, né? Porque a gente tem em média, sei lá, 10, 20 aplicativos por celular, e até tem pessoas que têm muito mais que isso, e o celular, ele tá muito com a gente, assim, como se fosse uma coisa, né? Quase uma parte do nosso corpo, assim, da forma como ele é propagada, o uso hoje. Então, tá muito próximo sempre, invadindo a gente e tirando desse foco cronológico. Eu acho que é importante ter esse foco cronológico para a gente ter as noções, né, em espiral mesmo, como você falou, do nosso, assim, eu até usaria essa palavra desenvolvimento, mas mais caminhada, né, da nossa caminhada, de tudo que a gente passou, né. Eu queria agradecer a Divina, que ela escreveu um comentário aqui, que ela entrou, situou e gostou muito do que a gente está falando. E a Mil também, que falou sobre, ó, nossa, vou ter que digerir esse conceito de reunir tudo para tudo estar conectado. Faz sentido, até porque somos apenas um lidando com tudo, é verdade, né? E ajuda muito, assim, nos meus estudos também da pós-graduação, um caderno, aí quando acabou outro, de todas as disciplinas ali, e me ajudou bastante, porque a gente também pode trabalhar com a ideia de não ter coisa rígida, né? Como não ter, assim, 8 e 80 ou bem e mal. Então, nós somos pessoas, assim, multifacetadas, que a gente faz muita coisa. Então, eu adoro escrever, mas eu também adoro os recursos tecnológicos e tudo que eles podem trazer para o meu trabalho e para os serviços que eu posso oferecer. Então, acho que a gente é uma pessoa só, né? E a gente se entende assim na escrita também. Por isso que é legal praticar isso. E aí eu tô olhando o nosso tempo aqui, a gente tem mais uns 10 minutinhos. Porque aí o Instagram derruba a live. E eu queria, assim, tem alguma coisa que você quer falar? Ou eu posso te fazer uma pergunta, assim... Por onde começar? Uma coisa que eu acho que é legal. Quando ela fala aqui pra gente digerir esse conceito de reunir tudo, como a gente começa, assim, a desconstruir isso? Porque, como você bem falou, desde os 11 anos de idade, a gente vai lá para o 6º ano do ensino fundamental. Vou deixar salva, vamos deixar salva. A gente vai para o 6º ano, sabe, do ensino fundamental. E a gente tem 11 disciplinas na escola. Então, a gente é educado a separar isso, e eu já vi os meus alunos e os alunos de outros professores a carregar aquela malona cheia. A gente foi educado nessa sociedade. Super pesado, como a gente... né? Eu fico com uma dó. Pesado. Como a gente desconstrói isso, Mariana? O que você acha? Desconstruir isso para tentar. Eu acho que assim, eu não entendo por que as discussões que a gente tem na faculdade, na universidade, elas não chegam no ensino fundamental e médio. Porque assim, até onde eu sei, né, de acordo com as leis atuais que a gente tem, né, LDB, PNE e tudo que, né, tem a ver com educação, teoricamente espera-se, né, que a gente sabe que não acontece na prática, que todo mundo que está na sala de aula, num cargo de professor ou de professora, ele fez uma licenciatura, né, ou fez um ensino superior, ou está há muito tempo lecionando, então ele já tem uma prática, alguma experiência naquilo. E aí você entra na universidade, você, por exemplo, hoje eu estou no departamento de História, né? Assim, eu formei em comunicação, eu fiz um mestrado em educação e agora eu faço licenciatura em História, na graduação de novo. E aí eu vejo assim, como que a história da educação, né, a história na graduação é completamente diferente da história que é ensinada no ensino médio e no ensino fundamental. E eu acho que o primeiro problema é essa questão da avaliação, né? O que espera-se
que o professor e a professora dê conta, né? Que conteúdo é esse? E aí a gente está formando essas pessoas, né? E eu não gosto dessa palavra formar, né? Mas a gente está transformando para caber numa caixa, né? Para caber numa forma. Então a gente está formando essa pessoa para ela passar no Enem atualmente, né? Só que a gente sabe que isso não é a maioria dos destinos, né? Muitas pessoas não querem e tá tudo bem não querer o ensino superior, né? Apesar de que a gente está num mundo que cada vez mais cobra que você tenha, né? Hoje ensino superior quase... Mas enfim, né? Muitas discussões que podem vir disso. Mas eu acho que assim, a gente primeiro, como professor, como professora, a gente tem que se desconstruir. Então não tem como você falar uma coisa que você não consegue fazer. Eu acho que a gente só ensina, né? A gente só aprende pelo exemplo. Então, se você quer que seus alunos ou suas alunas entendam que o conhecimento está interconectado e todo mundo sabe que está, né, gente? Porque a criação das disciplinas, elas só são um jeito para facilitar o nosso processo, né? Mas assim, a gente tem que usar dos programas que tem, por exemplo, o PIBID, né, de iniciação à docência, o PIBIC, de iniciação científica. A gente tem que aproveitar esses alunos e alunas que estão na universidade, que estão dispostos a mudar as estruturas antes que eles se formem, né? Então a gente chamar essas pessoas para ajudar mesmo, para colaborar em sala de aula. Não sei se é ajudar, eu acho que é trabalhar junto, assim. E a gente começar a perceber que esses conhecimentos, por exemplo, o que da educação, eu não acho que a gente tem que fazer assim, interdisciplinaridade. Eu não acredito em interdisciplinaridade, porque a interdisciplinaridade a gente está forçando relações. Eu acredito em transdisciplinaridade. Então, você pensar um conhecimento. Na prática, isso é muito difícil, né? Pedagogia de projetos é muito difícil a gente implementar hoje, ainda mais em época de pandemia. Mas talvez seja uma possibilidade. Então, a gente pode pegar, por exemplo, a Covid, e a gente dá para trabalhar simplesmente todas as linhas de ensino, de ciências, né? Se a gente for pensar, 4 linhas de ciência nisso, né? E aí, por que a gente não tem um registro cronológico desse processo, né? Por que a gente, por exemplo, porque o trabalho final é você perguntar para o aluno, você saber se o conteúdo que você transmitiu, ele conseguiu retransmitir. Por que você não tem curiosidade de saber quais foram os processos que esse aluno desenvolveu para ele chegar naquela ideia, né? Então, por exemplo, por que a forma como a gente pede ainda é tão conteudista, né? Por que a nossa avaliação é tão calcada em conteúdo e a gente esquece do processo? Sendo que a gente, enquanto ser humano, a gente, enquanto adulto, a gente sabe que o processo é mais importante que o resultado, né? Então, como que a gente consegue cobrar isso na sala de aula? Não sei se a gente consegue falar assim, dar louca e de repente falar com os pais e com as mães e falar assim, olha, não precisa mais ser um caderno para cada matéria. Eles vão surtar, né? Porque né? Mas eu acho que a gente pode pensar assim, a gente pode se esforçar e talvez diminui um desses cadernos e a gente propõe a criação desse caderno que a gente reduziu, dele ser essa ideia da, sei lá, do aluno ou da aluna pensar como que está sendo esse processo dele, entende? Como se fosse aquele projeto de vida que a gente estava falando. E assim, a gente está ensinando isso na entrelinha. Então, para ele começar, por exemplo, quando a gente fala de ciências, por exemplo, eu lembro quando eu estava fazendo cursinho, eu ficava focada nisso. Tipo assim, a gente fala, né, química, física, biologia, às vezes tem a ver porque a gente descobre que tem nomes que estão nesses lugares, né? Mas por que a gente não estuda esses caras, né? Porque normalmente são só homens, né? A gente tem mudado isso tem pouco tempo, essa ideia de representatividade. Homens brancos, né? Europeus, não vou entrar nessa, né? Mas é bom a gente colocar. E aí, por que a gente não estuda esses contextos na história, por exemplo? Por que a gente não relaciona o Galileu Galilei com o movimento artístico e científico, quando a gente pensa em história? Por que a gente... Gente, o próprio Leonardo da Vinci, ele tinha cadernos, gente. Ele tinha common place books, ele tinha zibaldones, ele tinha caderno de tudo. Por que a gente não estuda essas pessoas todas, né, que não se formaram em caixas, né? Então ele era astrônomo, ele era geômetro, ele era, sei lá, só não era astronauta porque não sabia chegar na Lua, mas ele fazia tudo ao mesmo tempo e ele registrava esses processos em cadernos. Então por que a gente talvez não pega essa tarefa, né? Da gente descobrir pessoas que a gente gosta, que a gente admira ou que a gente acha que foi importante, né? E a gente tenta achar
como que essa pessoa desenvolveu esse conhecimento, né? E a gente vai ver que isso passa pelo rabisco, isso passa pela palavra escrita, isso passa pela narrativa, isso passa pelo caderno físico, Com certeza. analógico. Eu tô me lembrando da foto do Jean Piaget sentado no escritório dele, que vocês acham no Google fácil, assim, e aquela montante de estantes e cadernos e papéis, assim, como ele se organizava. Tudo feito manualmente, né? E colocado ali a expressão. Por mais que hoje a gente tenha a possibilidade de ter um drive, fazer tudo salvando online, por que a gente não traz esses métodos, assim? Que é da materialização do papel e da escrita. Porque a escrita ainda, assim, é nossa, ainda bem que é nossa expressão, né? Enfim, um sentido, uma forma de estar no mundo, de ser humano, é se comunicar, né? Escrever sobre si, elaborar. Eu acho que o papel é um suporte muito importante, né? E aí, tentar trabalhar com essa ideia do um só. É uma proposta, né, gente? É uma proposta. E, ó, agora tem poucos minutinhos. Só um minuto, deixa eu só falar isso para eu não esquecer. Fala. A gente parar de achar que desenho em rabisco é falta, né, de respeito, porque entrou muita gente depois. E assim, gente, é uma forma de aprender, é uma forma de concentrar, é uma forma de estar presente, né? A gente registrar, mesmo que a pessoa esteja registrando o seu rosto, ela tá te reconhecendo, ela tá te identificando. Mesmo que ela esteja desenhando um gato e você esteja falando de uma girafa, pode ter uma relação no processo dela, né, de aprendizado. Então, assim, a gente parar de achar que é só a palavra que importa. A gente tem que voltar a dar valor para as cores e para os rabiscos, assim. Pronto. Sim. É isso. Então, ó, tem acho que uns 2 minutinhos, mas eu não sei ver aqui. Então, eu tô olhando no relógio, mas eu já vou pedir pra gente finalizando. Vou deixar salva. E eu quero agradecer, Mariana, pelo acolhimento, por me ouvir, me responder sempre, assim, por aceitar essa jornada, né, de falar sobre isso, que tem muito a ver com a Karen, assim, e aí reflete no trabalho que eu faço aqui no Instagram. E deixa um convite pro pessoal daqui do meu Instagram e lá no seu Instagram. Gente, vai lá ver o trabalho que ela faz. É isso. Então, eu tenho um Instagram, que é o Caderno Narrativa, que começou como caderno de mulher e agora ele virou caderno narrativo e para sempre será assim, espero. E aí agora eu criei um canal no YouTube que a gente tentou, né, transmitir ao vivo, mas não deu certo. Sim. Mas eu tô com uma ideia de a gente fazer uma leitura conjunta do método Bullet Journal, que eu acho muito importante. Sim. A gente entender o processo que o Heider propõe e não o desenho, né? Não aquele floreio, aquele tanto de flor, aquele tanto de coisa. Não é isso, né? A essência é você escrever, é você tirar as coisas da sua cabeça, né? E aí essa ideia, aí tem esse canal que não tem muita gente, mas também não tem muito vídeo, eu vou começar a colocar. E a gente eu criei um canal no Telegram também agora, eu quero criar alguns podcasts, porque assim, eu acho que, gente, não cabe dentro de mim esse amor que eu tenho pela escrita, sabe? Esse amor ao caderno, assim, né? E não tá dando, eu não tô conseguindo segurar, e aí eu tô precisando disponibilizar. Sim. E se tudo der certo, vai ser meu projeto de doutorado, assim, se tudo der certo na área de comunicação. Obrigada. Nossa, eu fico até emocionada. Amei aqui os comentários, vários comentários de gente falando que amou. Então, obrigado, gente, que já se propõe a reler conosco. Olha que lindo, assim. E quando você falou lá, eu falei sim 26 segundos depois, porque eu quero muito acompanhar isso, porque eu gosto disso também. É bem importante, né? Gente, obrigada. Meninas todas que estão aqui conosco, que estão sugerindo outras e que querem ler com a gente, assim, estão mandando um coraçãozinho. Obrigado, Mariana. Deixa eu falar um segundinho, que eu tô com uns pins da Flores Pétalam, que é esse aqui, ó, que parece um bujo, que parece um Harry Potter, não sei se vocês estão vendo. E aí eu ainda tenho algumas unidades, e aí eu tô dando eles assim, para pessoas que vêm me apoiando, né? Então, primeiro eu dei os 5 primeiros pins para as 5 primeiras pessoas que entraram no Telegram. E aí, a partir de agora, as pessoas que entrarem no Telegram a partir da nossa live, elas também, mais 2 pessoas terão esse pin por enquanto. E a ideia é a gente trazer, né, esse amor pelo Bullet Journal cada vez mais. Então, que é maravilhoso. Ó, nessa tarde, obrigada.
Obrigada, gente. Obrigada. Meninas todas que estiveram aqui com a gente. Obrigada, gente. Tchau. Pelo apoio, atenção. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente.